Hoje, na Escola do Amor. Beija um, beija outro. Como o famoso ficar pode acabar com sua autoestima? Se você gosta bastante da pessoa, acaba assim gerando um certo sentimento. Se você tá ficando, você também tá usando. Ou você tá usando, ou você tá sendo usada. E ainda, conheça a dramática história do casal Roseane e André. Se eu não me engano, ela estava grávida. Eu passei já 3 dias em rave, 2 dias em rave. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens da mãe. Ele mentiu pra mim de novo. Depois era amorzinho pra cá, pedia desculpa, não vou fazer de novo. Não dava 2 dias, um dia estava acontecendo tudo novamente. Então, eu comecei a pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso que eu quero pra minha vida? Que exemplo que ele ia dar pros filhos dele, mentindo, né, usando drogas. Então, eu pensei em me separar. Tudo isso agora, na Escola do Amor. Olá, alunos, sejam bem-vindos. A Escola do Amor Inteligente já está no ar. Pais, filhos, casados, mas principalmente os solteiros, fiquem ligados no programa de hoje, porque vamos tratar de um tema que é sempre muito atual. Hoje nós vamos falar, Cíntia, sobre aquele assunto ficar. Todo mundo já sabe o que é ficar, né, Cíntia? Bom, eu creio que sim, né? Mas não custa nada, né, lembrar que essa palavra ficar virou um sinônimo de relacionamentos rápidos e sem compromissos. A Cíntia definiu muito bem, né, o que é ficar, mas eu pergunto, será que ficar é algo realmente saudável, algo que faz bem para uma pessoa? Qual a repercussão que esse tipo de relacionamento pode trazer para uma pessoa? É importante lembrar que esses prazeres rápidos que a sociedade oferece quase sempre têm um preço. Por isso, agora vamos bater um papo com uma galera que já ficou ou está ficando. Para conversar com a gente hoje estão o Fábio, 53 anos, né, 53 Fábio? anos. Temos também a Rafaela, que tem 28. Isso. E o Pedro Henrique. Você tem quantos anos, Pedro? 18. 18 anos. Sejam todos bem-vindos aqui ao programa. Obrigado pela participação de vocês. E eu vou começar com você, Fábio. Você que é mais experiente, que vive um outro momento. Você ficou... Você teve essas... Fiquei pouquíssimas vezes, porque eu acho que ficar, pra mim, nunca foi a minha praia. Mas ficou? Fiquei 3 ou 4 vezes na minha vida toda. A minha intenção era ficar para daí surgir um relacionamento. Não andou pra frente porque aquelas pessoas estavam ficando com você por ficar? Ou não? Não, houve um caso que eu me interessei bastante, mas ela tinha passado por um trauma recente. Tinha morrido o ex-noivo dela assassinado, foi uma coisa pesada. E ela não estava conseguindo se relacionar com ninguém. Mas, assim, foi a única vez que a coisa que desandou. As outras vezes se tornaram namoros curtos, às vezes, de um mês. Enfim, mas se tornaram namoros. E você, Rafaela, no momento assim que você ficou, teve esse momento de ficar, você se sentiu usada? Olha, algumas vezes sim, outras não, porque se você tá ficando, você também tá usando. Ou você tá usando, ou você tá sendo usada, né? Teve algumas vezes que eu me senti usada e... Por quê? Você teve esse sentimento? Por exemplo, teve uma vez que teve um cara que ele era, assim, um sonho de consumo. Assim, aparentemente ele era tudo que eu gostava. Eu conheci pela internet, ele por algum acaso veio para São Paulo, a gente aproveitou, se conheceu pessoalmente. A gente ficou uma semana mais ou menos. E eu já tava pensando, nossa, eu acredito que com ele pode rolar alguma coisa séria. Aí beleza, ele voltou pro Rio. E aí a gente continuou conversando, só que um belo dia eu me deparo com o e-mail dele, ele abrindo o jogo, ele, olha, eu sou noivo. Então não vai dar pra gente ter nada sério e tudo mais. Nossa... Eu fiquei, assim, desestruturada. Até porque eu era bem nova, eu devia ter, sei lá, uns 17, 18 anos na época, né? Uns 10 anos atrás. E aí eu falei, caramba... Nossa, na época eu xinguei ele de tudo quanto era nome, eu fiquei totalmente triste, né? Foi bem ruim, eu me senti, né, enganada. Com uma semana, você já se permitiu, então, ter esse sentimento por ele? Sim, porque era uma expectativa, né? E ele mostrava gostar muito de mim também. Hoje, claro, né, com a cabeça que eu tinha antes de muito adolescente e tal, né? Você pensava, nossa, pode rolar um namoro e tudo mais. Hoje eu falo, caramba, né? Besteira. Ó, a gente tem um depoimento que, na verdade, é o que levantou a bola desse assunto. Acompanhem só.
A prática de ficar está cada vez mais comum entre os jovens. Só que uns ficam bem e outros ficam mal. Pensando nisso, nós fizemos uma pesquisa e encontramos uma escritora jovem que fez uma análise bem interessante sobre esse assunto. Olha só. Ao ficar com alguém, não se esqueça de que essa pessoa também ficará com você. Não só algumas horas, mas ficará com partes suas que jamais serão restituídas. O seu tempo, a sua moral, alguns conceitos de família, parte da sua pureza ou até mesmo sua virgindade. Seja você homem ou mulher. Diante do que nós ouvimos, o ficar gerou algumas cicatrizes. Será que isso já aconteceu com você que está em casa ou com vocês que estão aqui? Pedro, você com 18 anos está começando aí a experimentar a vida agora. Na sua opinião, o ficar pode gerar algum tipo de sentimento? Já aconteceu com você? Sim. Se você gosta bastante da pessoa, acaba assim gerando um certo sentimento. Você tem 18 anos, você já ficou com bastante gente? Bastante meninas. É. Você diz pra ela, ó, só quero ficar, ou você... Então, tem casos que a gente é obrigado a dizer que só quer ficar, né? Mas tem casos que vai levando, vai acabar construindo um certo... Fica, vamos dizer assim, se apega um pouco, né? Só que aí no final sempre acaba um ou outro, até os dois. Magoado, triste. Você já se magoou com alguém? Já. Já? Já. Você se sentiu usado? Sim. Mas justamente por isso, porque criou a expectativa, né? Começou ficando... Vamos dizer assim, o ficar é o curtir. Né? Ah, não tô com relacionamento nenhum, não tô com ninguém, não namoro ninguém, então gostei de você, achei você bonita, né? Hoje fala muito do crush, né? Hoje em dia é o crush. Sim. Então achei você bonita, então por que não ficar? Seria isso. Sim. Né? Só que nesse ficar vem pelo menos de um vem o sentimento. Sim, sim, né? Que já aconteceu com você sempre. E no caso com uma outra menina também. Sim, aí através desse... Como que a menina me magoa, então eu fico meio que revoltado, entendeu? Aí você, através das pessoas vão pensando assim. Aí você desconta em outra? Sim, desconta. A outra desconta em outra, desconta em mim, assim. É um descontando no outro. Fábio, deixa eu perguntar pra você. Você já foi traído pelos seus sentimentos? Uma vez. Uma vez? Como é que foi? Com essa moça que eu tava saindo, eu achei que fosse um namoro. A coisa foi ficando séria. Foi uma coisa super intensa. E 3 semanas depois, ela falou, olha, não tô segurando a onda, não tô conseguindo me relacionar, porque ela tinha passado por um trauma violento antes. E daí ela falou, vamos parar por aqui. Eu falei, tá ótimo, tudo bem. Eu fiquei magoado, assim, ponto. Nada mais que isso. Você tinha criado expectativas? Tinha criado, porque eu gostaria de namorá-la, porque ela é uma mulher extremamente interessante. Mas não rolou por causa dela. Foi isso. É a única vez que eu me decepcionei com uma mulher, assim, no que de ficar ou namorar. Então, a gente pode dizer, sim, que o ficar, ele envolve sentimento, querendo ou não, envolve um relacionamento. Isso vai criando também nas pessoas, né, cada vez mais a desilusão, né, vai criando mais ainda nas pessoas aquele pensamento de que, não existe relacionamento. Vai criando um vazio. Exatamente, vai cada vez mais profundo. Ficar, eu acho que é um vazio profundo. E o ficar sempre envolve sexo? Eu sou muito claro no que eu quero e no que eu não quero. E acaba envolvendo sexo. Eu vou perguntar aqui para os três, né, essa questão. Será que, por exemplo, conheci ele hoje, acho ele interessante e tal. Ao invés de eu ficar com ele, me entregar para ele, me envolver com ele, será que não seria, então, melhor eu conhecer quem é essa pessoa? De sair, conversar, saber sobre um pouquinho da história dele. Isso não seria menos prejudicial para mim do que eu me envolver com ele? Não. Queria saber dos três sobre isso. Não, eu acredito que sim. Isso na verdade, talvez seja o ideal, né? Porque aí você vai saber com quem você está se envolvendo, né? E se você ficar com essa pessoa, ficar no sentido de namorar, você vai namorar uma pessoa que você já acha ela uma pessoa ideal para você, para sua vida, para o que você faz, para os ambientes que você convive. Dá. Assim, eu quis dizer, não é que não dá, é mais difícil. Sim. Vai demorar um pouquinho mais. Como eu disse, vai ter que dar uma garimpada. Mas não é impossível. Tanto que, né, é possível, eu conheço pessoas dessa forma. Né? Eu decidi, por questões próprias, não ficar mais e
procurar investir em coisas mais sérias, coisas mais produtivas, que, né, durem mais do que uma ficada, alguns meses. Você, Pedro? Como ela falou, isso aí seria essencial, né? Conhecer mais a pessoa antes de se envolver. Muitas meninas pensam assim, hoje em dia ainda, né? Por enquanto. Espero que continue assim. Você não pensa assim? Não. É que sou rapaz é diferente, né? Acho que muitos moleques não pensam assim. Você acha que é diferente pro rapaz da moça? Diferente, bastante diferente. E você, Fábio? Eu acho que talvez seja mais inteligente. Comigo nunca aconteceu isso. Se eu saio com uma mulher, por exemplo, você sai com uma mulher, ela tem interesse em você e você nela, ponto número 1. Aí você senta em algum lugar pra tomar um drink. Uma garrafa de vinho, 2 garrafas de vinho, pronto. Entendeu? Se acabar... Aí que tá. Não é ficar. Eu vou ficar pra tentar um namoro, entendeu? Talvez seja mais inteligente, mais o que ela falou e o que você falou. Mas nunca me aconteceu. Mas o mais inteligente, então, seria trilhar esse caminho. Trilhar o caminho de conhecer a pessoa primeiro. Então ela vira tua amiga. Entendi. Olha, eu queria agora falar com os pais, filhos, todos casados, solteiros, porque eu e a Cíntia nós vamos dar algumas dicas sobre esse assunto. E eu queria que você prestasse muita atenção e pode ajudar vocês também, tá? Tá. Isso que a Cíntia falou é o essencial, é o mais inteligente e é o que funciona, é o que não é prejudicial, é o que acaba sendo saudável. Você não se fere e não fere ninguém. Existem pessoas que não se valorizam, não se dão valor e não valorizam a pessoa que ela está conhecendo. Ela usa aquela pessoa e permite ser usada também. E isso vai criando feridas, isso vai criando traumas, desilusões, a ponto da pessoa pensar, Cíntia, que eu vou ficando com uma hora acontece, uma hora o amor, entre aspas, acontece, eu encontro a minha alma gêmea. E não existe alma gêmea. Não existe. O que existe é uma pessoa ideal, uma pessoa adequada. Foi o que aconteceu com a gente. Eu e a Cíntia, nós começamos a conversar primeiro. Eu gostei quando eu vi. Você gostou quando viu? Com certeza. Mas nós não ficamos. Nós começamos a conversar. Eu quis saber quem era a Cíntia, ela quis saber quem eu era. Nós nos conhecemos primeiro. Quando vimos que ali os nossos objetivos eram os mesmos, que havia química no toque, é claro, a gente segurou na mão do outro, gostou. O coração bate, né? Sem dúvida. Um pouquinho mais. Então demos um outro passo sem ferir um ao outro. Se nós entendêssemos ali que não dava, terminaríamos sem se machucar, sem usar, sem se permitir ser usado. Essa é a primeira dica. Valorize-se, não use e nem se permita ser usado. Em muitas tentativas acaba ferindo, né? Se você quer ter um relacionamento duradouro, você quer realmente encontrar essa felicidade, né? E tirar essa ideia da cabeça de que vou ficar com um, vou ficar com outro, quem sabe acontece. Para isso, tem que começar dessa forma, de vocês se conhecerem, quem sabe se tornarem amigos, né, de início, e aí sim começar um relacionamento, assim se torna duradouro, porque nós vemos ao contrário, as pessoas se entregam desde no início, a gente já se conheceu, já estamos nos gostando, 3 meses já estão morando juntos, e aí depois desses 3 meses, vem os outros meses, aí começa a pensar assim, não era bem isso que eu queria. Ou ele mudou. Ele mudou, não pensava que seria dessa forma, então o que acontece? Não, vai pro seu canto que eu vou pro meu e aí vamos tentar de novo. E não é que ele mudou ou ela mudou, é que eles não se conheciam e ali passaram a se conhecer de verdade. Depois que se machucaram, depois que se feriram. E uma última coisa, quando você se dá valor, quando você se valoriza e alguém te conhece, ela percebe isso em você. Quando eu conheci a Cíntia, eu vi que ela se dava valor, eu fiquei encantado. É com ela que eu quero casar. Porque tem moças e rapazes também que dizem assim, esse é para ficar e esse é para casar. Essa é para ficar e essa é para casar. Então, é da maneira como você se trata que isso faz toda a diferença. Queria agradecer a presença dos 3 e eu vou presentear vocês com um livro Namoro Blindado, livro do Renato e da Cristiane Cardoso. Você que está em casa, está ficando, está com dúvida, como levar a sua vida amorosa, isso aqui é essencial para você. Namoro Blindado, as dicas que tem aqui
vão ajudar e muito você, tá bom? Quero presentear o Fábio. Muito obrigado. O Fábio, o Pedro Henrique e a Rafaela. Tenho certeza que vai ajudar muito você. Eu sei que tá novo, o Pedro é bom ler, né? Vou ler. E a gente tava falando em valor, por falar em valor, vocês já sabem, desde o dia 29 de março, está sendo exibido em todo o Brasil o filme Nada a Perder, a verdadeira história do Bispo Edir Macedo. Eu já vi e o filme é fantástico. E o trabalho de divulgação deste filme não está devendo nada para as produções de Hollywood, sabia? Em cada canto desse Brasil, o filme já está chegando. Por isso, nossa reportagem foi conversar com o responsável por todas essas ações. Confira com a gente. O Nada a Perder é o maior lançamento nacional de todos os tempos da Paris Filmes. Ele foi tratado como um filme realmente aberto, wide, que a gente chama aqui, para todos os públicos. Um filme que a gente podia levar toda a família. Um pouco parecido do que é um filme Disney, quando você tem uma amplitude de audiência para todo o público, de 8 a 80, como a gente fala. Basicamente, a gente quis sair muito da história do universo Record. A gente não queria só ter o universo Record. Por incrível que pareça, as redes sociais foram muito importantes para o lançamento do filme. Nós tivemos muito mobiliário urbano, porque como a figura do pôster era muito forte, essa figura da grade, dele sentado com a Bíblia na mão, a gente entendia que a comunicação externa era muito forte para o lançamento do filme. Isso cobriu muito o Brasil. Era um jeito da gente enxergar que o filme estava coberto 360, como a gente fala. Boa sorte, bispo. Isso só acontece com 3 ou 4 filmes por ano. Esses grandes filmes tipo Avenger, tipo A Bela e a Fera, tipo Nada a Perder, que são esses filmes 360. O resto são distribuições mais comuns. Esses são realmente desafios de comunicação. No meio de toda essa confusão com as investigações contra a sua igreja, reunir tanta gente pode parecer provocação. Você está mexendo com gente muito poderosa, Jim. Eu tô com medo. Por favor, tenta descobrir alguma coisa. Eu acho que na história do Brasil recente, Nada a Perder vai estar entre os grandes filmes sendo distribuídos no Brasil. De uma forma diferente, de uma forma única, entendendo qual é a audiência, entendendo qual é a comunicação correta para essa audiência. Convide seu marido, sua esposa, namorado, e eu tenho certeza que esse filme vai te ajudar, porque é a história real de uma pessoa que venceu, que superou obstáculos. E falando em inspiração, temos uma matéria especial sobre as palestras da Terapia do Amor, mas quem vai falar isso são os professores titulares da Escola do Amor, Cris e Renato. Olá, professores! Olá, Cíntico Cato. A gente sempre bate na mesma tecla, né, Renato? As pessoas vêm nas palestras e dá certo. Isso já aconteceu com milhares de pessoas. E a nossa reportagem acompanhou um casal que mudou o relacionamento desde que começou a participar das nossas palestras. Eles são o David e a Daniele. Acompanhe. Hoje nós viemos na casa do David e da Daniele para saber como eles se preparam no dia das palestras e também para conhecer um pouquinho da história deles. E aí, pronto pro dia de hoje? Prazer. Tudo bom? Tudo bem. Bora Vamos entrar lá? Vamos. Falando em pronta, existe um ritual, né? Uma preparação durante todo o dia, no dia da palestra, para vocês não perderem de jeito nenhum? Existe, né? Como a gente trabalha por conta própria, então a gente se programa dentro do horário para a gente poder parar e encerrar, né? E se arrumar para poder ir para a palestra. Na verdade, no dia da palestra, a gente já se preocupa, separa as roupas, né? E a mulher é um pouquinho mais demorada, então ela é 1 hora sempre antes.
Pra se arrumar, né? Nas palestras a gente também aprende a forma certa de se vestir, né? Porque muitas das vezes a gente acha que bonita é ser vulgar. Mas não é isso, porque é mais bonito uma pessoa mais arrumada, pode-se dizer mais tampada, do que mostrando toda a parte do corpo, né? Então isso até isso é ensinado. Eu aprendi também a se vestir melhor, porque nem de roupa, sem camisa, eu não gostava. Então ele mudou totalmente. Ele antigamente tinha uma roupa social. E agora? Agora tem um monte. Acho que tá na hora, né? Agora pega a blusa que vai esfriar. Vamos? Vamos. Vocês estão juntos há quanto tempo? Há 4 anos. 4 anos, mas de casado quanto tempo? Casado 1 ano e 6 meses. Como é que foi o namoro de vocês? Foi bem conturbado, né? Porque a gente brigava muito e eu tive um relacionamento do passado de 5 anos e ela também teve os relacionamentos dela do passado, então as bagagens atingiam a gente, né? E o que pegava mais? Pegava na parte de ciúmes, né? De confiança, né? Você era inseguro? Não era inseguro, assim, a gente entra no relacionamento, a gente fica meio com o pé atrás, né? E eu falei pra ela que eu queria um relacionamento sério. Só que aí eu peguei mensagem do ex dela, então isso daí foi muito revoltante, porque eu falei, acho que relacionamento pra mim não é pra mim não vai dar certo, né? E o outro relacionamento, você namorou há muito tempo? Namorei 5 anos. Foi bastante também. Tentei casar 2 vezes, trabalhava de empregado, arrumei casa, reformei, pra no final ela falar que não tava preparada. Depois eu comecei a sair pra balada, eu comecei a beber, comecei a usar droga. Eu virei minha vida de ponta cabeça, na verdade. E você, Daniele? Eu, no caso, namorava desde cedo, só que aí, os meus relacionamentos eram dentro de um carro. Eu arrumava os namorados, porque meu pai não deixava eu namorar. Então, eu ficava me encontrando às escondidas. Aí, depois, quando conheci o David, aí eu trouxe todas aquelas bagagens de segurança, porque até então eu namorava escondido, né? Mas aí o teu pai deixou você namorar com ele? No começo, não. E aí, a gente ficou um bom tempo escondido, aí depois a gente decidiu falar pro meu pai. Mas também não foi fácil, porque no começo meu pai falou que não queria ninguém esquentando um banco lá na casa dele. E aí, depois de um tempo, aí o David decidiu e falou, não, eu vou falar com ele, porque isso não é papel de homem, ficar namorando com a filha dos outros por aí, né? Mas e o namoro de vocês, como foi? O namoro, no começo, foi 1000 maravilhas, né? Eram flores. Eram flores. E essa história dele sair pra balada, beber e tal, isso foi já durante o namoro com você, Daniele? Também. Ele tava nessa fase? No caso, na primeira vez que a gente começou a namorar, a gente tinha um noivado de uns amigos nossos. E a gente foi, só que aí eu tinha horário pra voltar, né, pra casa. Na volta, ele me largou lá na minha casa e foi pro funk com os amigos. Aí eu fui saber disso no outro dia. Aí eu já fiquei com o pé atrás, porque aí eu ficava com mais insegurança ainda, né? E mesmo assim vocês decidiram se casar? Porque até pra noivar foi difícil, porque a gente tinha acabado de brigar. A gente falou, a gente dá um passo a mais pra ver se melhora ou piora de vez. E aí a gente noivou tudo. E aí a gente falou, não, se a gente tá noivando é pra gente tentar, e a gente já tava na terapia também, então isso que ajudou muito, porque se a gente não tivesse ido pra terapia hoje, a gente não estaria mais juntos. Todo mundo tem uma personalidade, todo mundo tem um padrão de personalidade, mas quando alguma parte da sua personalidade está prejudicando a sua vida ou prejudicando o seu parceiro, então você tem que sacrificar aquilo, você tem que lutar contra você tem que mudar esse seu jeito. E muda sim, tem jeito sim, porque eu mudei o meu jeito. Quando eu entendi e parei de falar que aquilo era o meu jeito e não ia mudar. Vocês tinham quanto tempo de namoro, mais ou menos, quando vocês começaram a ir para as palestras? A gente tinha, acho que uns 11 meses de namoro. Vocês foram bem no comecinho, então vocês foram espertos. Vocês já foram procurar ajuda antes que a coisa ficasse pior. Porque a gente tava brigando muito, aí a gente tava numa tarde assistindo, né? Assistindo o quê? A palestra, a terapia do amor. Na televisão? Na televisão. Aí a gente viu um casal, praticamente parecia a nossa vida, na verdade, né? Aí a gente falou assim, a gente tem que ir lá, porque se mudou, né? A gente tem que ir lá pra ver se isso daí é verdade, se acontece mesmo, né? E a gente foi lá, na primeira palestra, a gente se identificou
e falamos assim, vamos pegar firme, vamos obedecer, porque o segredo era obedecer, né? O que você ouviu lá que te chamou mais atenção? O que me chamou mais atenção foi que não tinha como eu mudar o meu passado. O que tinha feito não tinha como mudar, e até mesmo com ele. Aí eu aprendi que eu tinha que me curar primeiro, né? Vamos dizer, me limpar de tudo que eu passei, né, do meu passado, para não poder me atingir no meu relacionamento, né? Já foi uma semana diferente? Já, porque assim, antes a gente brigava e ficava apontando um pro outro. E também eu aprendi uma coisa que eu não podia ficar maldizer dela, né? O que seria maldizer? A Daniele é chata, não para de encher o saco. Nós temos dificuldade de enxergar os nossos erros. Temos dificuldade. A maior prova disso é a facilidade que a gente tem de achar o erro do outro. É a facilidade que a gente tem de olhar para uma pessoa e rapidamente dar uma lista de tudo que está errado com ela. Desde a aparência e se a gente convive com ela, aos seus jeitos, aos seus comportamentos. Nós somos especialistas, experts nisso. Mas falar de nós, fazer o mesmo ao nosso respeito, ainda que consigamos enxergar, ainda que consigamos ver os nossos defeitos, falar deles, admiti-los, são outros 500. A partir do momento que a gente foi colocando em prática, não mudou do dia para a noite, mas a gente foi colocando em prática dia após dia e a gente foi conseguindo os resultados. E o namoro de vocês, então, depois disso, vocês namoraram ainda mais 2 anos. Como ficou o namoro depois que vocês começaram a frequentar as palestras? Ficou uma maravilha, né? A gente trocou o número de telefone já para não ter problema de ex, ficar ligando, porque atrapalhava. Rede social também. Juntou a rede social para não ter problema também. E isso, para as pessoas lá fora, achava que a gente estava ficando o famoso besta, né? Nossa, você é besta de chegar e ficar passando senha no seu celular, uma coisa tão pessoal. Mas a gente queria um relacionamento sério, então a gente não tinha que ter mais privacidade entre um e entre o outro, entendeu? A gente tinha que juntar as coisas para aí sim a gente partir para um casamento. A palestra ela foi tão importante porque quando eu cheguei na palestra, eu trabalhava de empregado. Deu um mês na palestra, eu fui mandado embora. Aí foi que eu tomei iniciativa, conversei com ela, falei, eu vou montar um negócio. Isso ajuda na nossa vida até hoje, né? E hoje, graças a Deus, a gente toma café junto, a gente trabalha junto 24 horas. Então, às vezes a gente fala para as pessoas falam, como é que aguenta? Como é que aguenta? Como é que aguenta? Foi o ensinamento, né? O ensinamento das palestras, né? Que a gente conseguiu aprender isso, né? E aí a gente resolveu casar no cartório. E depois de um tempo, que foi na última celebração dos casamentos, a gente decidiu oficializar o casamento lá no Templo de Salomão. Eu sou sua esposa no bom e no ruim. Então, quando a gente tiver problema, a gente vai se unir mais. Não separar mais. E aí, como é que foi lá? Como é que foi? Maravilhosa a reunião com Foi você. boa? Gostou? Valeu a pena? Sim, claro. Então me conta, o que vocês aprenderam hoje? Hoje eu aprendi que a gente tem que deixar o passado para trás e viver o hoje, né? Porque o passado lá atrás, quando ele renasce no nosso casamento, ele traz o problema para a gente poder estar brigando, né? Tá discutindo. Então, você deixando esse passado para trás e nascendo novamente, né? Uma nova vida, né? Uma nova vida, né? Cada palestra é um ensinamento novo. Então, tem muitas coisas que a gente acha que a gente já tá sabendo, mas na verdade a gente vai aprender. Olha, eu quero presentear vocês com esse livro. É o Casamento Blindado 2.0. Vocês já leram Casamento Blindado? Sim. Então, vão ler esse agora para dar uma renovada. Tem novas dicas aqui. Parabéns. Obrigada. Continue frequentando e felicidades para vocês. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Tchau. Boa noite, viu? Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau. A gente vai conhecer a história da Rosiane e do André. E preste muita atenção no que eu vou dizer agora para você. Sabe aqueles erros que muitos cometem e ninguém vê?
são esses erros que podem destruir um casamento. É daqui a pouco, depois do break, a gente já volta. Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere, você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irredutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou receba em sua casa pelo site casamentoblindado.com.br. Estamos de volta com a Escola do Amor e agora vamos falar sobre erros. Tem até um ditado popular que diz que errar é humano, mas persistir no erro já é burrice. E antes de conhecermos a Rosiane e o André, que deram o título ao nosso tema de hoje, que é os erros que ninguém vê, vamos saber um pouco mais sobre a palavra erro e quais são considerados os piores erros da história da humanidade. Todos nós, em algum momento, já cometemos erros, mas tem uns, olha só. O atentado de Sarajevo, que resultou no assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando de Habsburgo, foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu há mais de 100 anos. Na ocasião, o nacionalista sérvio Gravilo Príncipe armou uma emboscada e matou com 2 tiros o herdeiro do trono e sua esposa Sofia. Resultado? Mais de 9 milhões de soldados morreram no confronto, que envolveu países dos 5 continentes. O ditador chinês Mao Tse-tung ordenou que todos os pardais da China fossem exterminados, pois na época eram considerados uma praga. Alguns anos depois, uma fome trágica, causada pelo desequilíbrio ambiental provocado pelo extermínio dos pássaros, assolou o país. Mas e quando um erro se torna um acerto? O primeiro antibiótico talvez não houvesse existido se Alexander Fleming não tivesse se esquecido de limpar seu laboratório antes de sair de férias. Ao retornar, Fleming encontrou um fungo que havia matado uma de suas culturas bacterianas. E foi assim que fez sua grande descoberta, a penicilina. Agora, tem aqueles erros que causam tragédias e que não dá para voltar atrás. É o caso do desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Em abril de 1986, uma sequência de erros levou o reator nuclear número 4 da usina a explodir durante um teste de segurança. O combustível nuclear ardeu por 10 dias, liberando na atmosfera nuvens tóxicas que contaminaram com radiação até 3/4 do território europeu. 3 décadas depois do acidente, o balanço de vítimas continua sendo alvo de polêmica. A organização ambientalista Greenpeace afirmou que o número de vítimas da tragédia chegava a cerca de 100 mil. Bom, já sabemos o que um erro é capaz de causar. Agora vamos saber qual a origem dessa palavrinha que pode ser tão perigosa. E aí, Rodrigo? Errar significa desviar de um caminho. Significa você ir para um lugar e vagar sem destino. Então tem uma origem no radical ERR, né, do latim, nesse radical de que você vaga, de que você anda sem destino. E esse andar sem destino, sem planejamento, normalmente é um desvio que você faz. Nesse sentido, esse desvio que você faz de algo planejado é o sentido que se tem hoje de erro. Mas se a gente pensar na origem da palavra e não apenas no significado, claro, se você pensar na origem da palavra, o desviar, o ir para um outro lugar pode ser inclusive uma estratégia de que você tinha um plano, naquele plano que você tinha, naquele caminho que você tinha, havia alguma coisa que não era, né, muito das melhores e você desviou. Então você cometeu esse desvio. Às vezes a gente comete esse desvio porque a gente quer, às vezes a gente comete esse desvio sem perceber. E aí a gente fala, poxa vida, a gente errou. Mas aí vem aquela frase, poxa, todo erro traz um aprendizado. Todo erro traz uma nova chance. E é nesse sentido, porque quando você desvia, você tem a possibilidade, se assim o quiser, de voltar para esse planejamento e, quem sabe, muito mais forte, recomeçar alguma coisa. Então, nem sempre um erro pode ser entendido como algo negativo, pelo menos pensando na origem da palavra.
Erro e aberração, tem uma diferença aí. Tem uma diferença, porque esse ab, antes de erração, vamos chamar assim, esse ab significa afastamento. Então, uma aberração não é apenas um desvio, é um grande desvio que culmina também num afastamento. Então, a gente entende hoje, quando fala de aberração, de um erro muito grande. E pela origem é isso mesmo. Não é apenas um desvio, um vagar para outro lugar. É um desvio e um afastar muito grande. Então, a aberração já tem muito mais uma conotação de ir embora de um lugar do que necessariamente só desviar. É ir embora e se afastar quase que de vez. Por isso que a gente fala, isso não foi um erro, isso foi uma aberração, né? Algo assim muito maior que simplesmente um desvio. Por maior ou menor que seja, o erro sempre vai trazer uma consequência. Agora chegou a hora de conhecer a Rosiane e o André. Eles tinham algo em comum. Ambos vieram de famílias destruídas, onde presenciavam brigas e receberam como presente um baú repleto de problemas. E esta bagagem tornou a vida deste casal num verdadeiro inferno. Acompanhe. Minha infância foi bem sofrida. Meu pai bebia muito. Eu sou o mais velho de todos, então até os 16 anos eu tinha um pai. Depois de 16 anos meu pai faleceu, eu fui o pai deles, querendo ou não, que minha mãe trabalhava para sustentar, então eu cuidava deles, eu que dava conselho para eles, tudo isso. A gente era uma família bem pobre, né? Eu pegava... A gente não tinha dinheiro, eu pegava coisas na feira, na hora da xepa, a famosa xepa, e cuidava de carros, tudo para ajudar a família. Relatos da minha mãe, ela disse que antes dela ter os filhos, ele chegou a agredi-la algumas vezes, mas depois com filhos não, ele não encostava a mão nela. Porém, ele bebia muito. Ele chegava em casa meia-noite, colocava som alto, a gente tinha que dormir, atrapalhava até os estudos porque a gente não dormia direito, então ele não era nem um pouco legal, ele é ignorante, muito machista, tudo ela tinha que fazer. Às vezes ele estava apoiado na pia e ele saía de lá e falava, agora traz água para mim, ela tinha que levar. Mãe? Mãe? Oi. Você tá bem? Tô, mas olha o que ele fez. Ele quebrou tudo. Tudo porque eu não deixei ele ir pra rua. Ele bateu em você? Não. Você sabe que desde que você nasceu, ele não encosta mais a mão em mim. Mas ele me xinga muito, ele grita e isso dói demais. Deixa isso pra lá. Deixa. Olha pra mim. Eu não quero casar com ninguém. Eu não quero fazer com ninguém o que ele faz com você. Me machucava bastante, né? Como que eu vou tratar uma mulher? Como eu vou tratar uma esposa? Se ele faz com a minha mãe, eu tenho que fazer isso com outras mulheres. Na medida do possível, mas a gente era uma família humilde, ele não deixava faltar as coisas em casa. Mas daquele jeito, era o básico e pronto. Mas mesmo assim, ela corria por fora para ter uma coisa a mais, né? Eu tinha 16 anos, meu pai faleceu com um tiro no rosto numa briga que ele não tinha nada a ver com ir com... A briga foi com meu tio. E por causa de mulheres da rua aí, e meu pai no meio da briga, o cara saiu atirando, e meu tio tomou um tiro no mindinho e meu pai tomou um tiro no rosto. Aí depois que meu pai faleceu, com 16 anos, como ele foi morto num bar, eu não gostava de ir em bar, assim, eu era mais moleque de videogame em casa. Aí com amizade, fui saindo, eu não bebia, conhecia a bebida. Aí com meus 19 anos eu usei a minha primeira droga, foi a cocaína. Que eu comecei na vida de DJ, então eu passava noites em claros, aí eu usava alguma coisa, LSD, aí eu usei, teve uma vez que eu usei bastante, assim, fui parar no hospital. Foi uma, outra eu também já desmaiei, bebendo bastante, bebendo um dia, bebi na sexta, aí fui pra casa, dormi meia horinha, bebi no sábado no bar e acabei desmaiando na balada. A Rosiane surgiu quando eu tava namorando com uma menina, aí terminei com essa menina, a gente ficou mais ou menos, eu fiquei 6 meses separado, aí foi meu primeiro relacionamento sério, que aí eu voltei àquela vontade de namorar. Eu tive uma infância muito difícil. Eu cresci vendo os meus pais brigarem muito. Eles discutiam o tempo todo na minha frente, na frente dos meus irmãos. E a minha mãe, ela saiu de casa quando eu tinha apenas 12 anos de idade. Então eu fiquei com meu pai e foi muito difícil, porque nos momentos que eu mais precisava de uma mãe, né, precisava dela, de um conselho, eu não tinha. A minha mãe, ela sumiu, ficou um tempo desaparecida por 2 anos, mais ou menos, sem vir ver eu e minhas irmãs. A gente não tinha regras dentro de casa, porque não tinha uma mãe para colocar regras. Então eu comecei a sair, ir para as baladas,
Eu chegava a hora que queria, me relacionei com vários homens e eu conheci uma pessoa e logo depois de pouco tempo eu engravidei. Quando eu fui morar junto com ele, ele começou a mostrar o que ele era, né? Ele não me dava carinho, eu comecei a descobrir que ele usava drogas, ele tinha um ciúmes extremo, né? Ele não deixava eu sair, não deixava eu visitar os meus pais. Então veio as agressões físicas, né? E eu me deparei nessa situação sem saber o que fazer, sem achar uma saída. Porque na casa do meu pai já era uma situação difícil financeiramente, né? Então, se eu voltasse para a casa dos meus pais, eu não via a possibilidade porque ele ia ter que sustentar eu e meu filho também. Então, eu não contei nem para o meu pai, nem para minhas irmãs que eu estava vivendo nessa situação. Sendo agredida quase todos os dias, sempre estava com marcas. Quando eu via minhas irmãs, eu colocava uma blusa um pouco mais comprida para ninguém estar vendo, né? Porque eu não achava uma saída, eu não queria que ninguém mais sofresse além de mim, né? Então, depois disso, eu comecei a desejar minha morte. Eu peguei todos os comprimidos que havia dentro de casa, era cerca de 80, 90 comprimidos, e tomei. Meu filho tinha apenas 2 anos de idade e eu estava com a cabeça tão perturbada, né, tão cheia, porque eu nem pensei nele, né? Desculpa, meu filho. Desculpa, mas mamãe vai dormir agora. Vai dormir pra nunca mais acordar. E simplesmente eu acordei e não aconteceu nada. Uma dor de estômago. Eu fiquei muito triste porque eu não queria. Eu acordei e me deparei com aquela situação e fiquei muito triste, chorei muito porque eu não queria mais ser acordada. Foi bem difícil a separação porque ele não aceitava, ele ia atrás de mim, ele ia no meu trabalho, ele queria me tirar do trabalho. Então ele não me deixou por um tempo assim, ele ficava me seguindo. Ele me ameaçava, ele falava que se não fosse com ele eu não seria feliz com mais ninguém, que se eu ficasse com uma outra pessoa, ele ia me matar e matar outra pessoa também. E só que eu tomei coragem, né? Porque eu vi que naquela situação eu não podia viver mais, ou se fosse para acontecer, que acontecesse. Mas naquela situação, chega, para mim eu não queria mais. Depois da separação, Rosiane conheceu o André. O que me chamou a atenção nele é que ele é uma pessoa carinhosa, brincalhão. O mundo pode estar caindo e ele sempre pensava positivo. O que me atraiu nela foi a beleza dela, o jeito dela que era carinhoso de ser. Ela me tratava bem, eu tratava ela bem e isso foi começando. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, é ela. Ele falava que gostava muito de sair, que jamais ia largar os amigos dele. Ele deixava eu e meu filho em casa para poder sair para as baladas. Aí a gente discutia, porque eu falava, você quer trocar seus amigos por mim, pela sua família, então pelo seu filho? E ele simplesmente ficava quieto, né? Com quem diz que sim. A Rosiane não imaginava que tanta bagagem do passado pudesse tornar a sua relação o pior lugar do mundo. E para completar o que já era ruim, o André passou a consumir drogas pesadas e abandonou completamente a família. Confira. Eu estava namorando com ela, mas aí eu ainda era do mundo. Não atraía, mas assim, saía, eu era DJ, gostava muito de música, ainda gosto, mas consigo separar as coisas. E ela não aceitava muito. Não aceitava, e chegou um dia que eu falei, quer saber de uma coisa? Tô perdendo dinheiro e tal, e amizade. Nós separamos, teve uma briga que nós separamos, por coisa besta. Acabamos separamos e com isso ficamos aí 1 ano e pouco, 1 ano separado. Aí depois de tempo a gente voltou. E nessas idas, largava, terminava, ficou mais ou menos 1 mês, eu acho, mais ou menos, se encontrando, aí aconteceu. Aí eu fiquei grávida novamente. Então isso foi um susto pra mim, porque eu já tinha um filho pequeno, eu tinha me separado, vim de um relacionamento frustrado. E fiquei grávida de novo, então eu comecei a ver um filme na minha vida, né? Eu já passei
passei, mesmo com ela, se eu não me engano, estava grávida. Passei já 3 dias em rave, 2 dias em rave. André, atende esse telefone. Oh, meu Deus, onde é que ele se meteu? Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após o sinal. André, onde é que você tá, André? Por favor, retorna pra mim. André, liga pra mim, por favor. Onde é que você tá? Eu tô desesperada aqui. Por favor, me liga. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens. Filho da mãe. Ele mentiu pra mim de novo. 5 horas da manhã e cadê ele? Onde é que você tava? Eu liguei pra você a noite toda. Ai, calma, tá tudo bem. Aliás, o que você tá fazendo acordada até essa hora? Pensei que tava no 5º sono já. Como é que eu ia dormir sem saber onde que você tava? Ai, tá bom, me deixa, vai. Eu já falei que eu tava trabalhando. Eu fui lá pra rave fazer o som que me convidaram. E não te falei nada porque se eu falo, você não deixa. Tava um sonzão, a galera muito doida. E não consegui vir embora antes porque a galera não ia embora. Eu precisava ficar lá, não podia parar o som. Uma rave, André? E nem pra dar um telefonema, mandar uma mensagem? Eu aqui sozinha, desesperada. Você não muda mesmo, né? Você ouviu que eu disse que o som tava alto? Eu não tava com o celular na mão, não ia ficar preocupada com o celular. Já falei que eu tô cansado. Vai, dá licença, deixa eu dormir. Eu não aguento mais. Ah, tá bom. Eu não quero essa vida nem pra mim, nem pros meus filhos. Eu não quero. Depois eu descobri que ele usava drogas. Teve um dia que eu estava com meu filho em casa e ele passou mal. Nossa, que horas são? Oi. Por que você tá respirando assim? Você tá passando mal? Tô. Não, eu não sei. Eu não tô conseguindo respirar direito. Parece que meu coração tá saindo pela boca. Você tá gelado. André, o que você fez? Eu não fiz nada. Eu só bebi um pouco. Meu Deus. Bebeu pra caramba, né? E aposto que não foi só bebida. Você tomou mais alguma coisa? Fala, André. Chega. Me leva pro pronto-socorro, por favor. Eu tô passando mal. Tá, eu vou ligar pro meu pai, porque não tem jeito de eu te levar. Alô, pai. Pai, ajuda a gente, por favor. O André acabou de chegar do trabalho, ele não tá passando bem, pai. Eu e meu pai socorremos ele de madrugada, levamos ele no hospital. E foi quando eu escutei ele falando pra doutora que tinha usado drogas, né? Depois era amorzinho pra cá, pedia desculpa, não vou fazer de novo. Não dava 2 dias, um dia tava acontecendo tudo novamente. Tive meu filho e foi quando eu comecei a ver na minha vida o que aconteceu no primeiro relacionamento. Qualquer coisinha era briga. Ah, vai jogar o lixo ali. Ah, mas por quê? Você tá mais perto do lixo? Ah, mas por favor, eu tô com o neném. Eu falei, mas isso é empecilho, depois que o Luan nasceu, agora você não faz mais nada? Era muita briga, tanto do lado dela e tanto do lado meu. Então, eu comecei a pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso que eu quero pra minha vida? Quando eu comecei a morar junto com ela, o que aconteceu? Começou a refletir o caráter do meu pai em mim. O que acontecia? Eu tratava do mesmo jeito que eu tratava minha mãe, meu pai tratava minha mãe, eu estava tratando ela. E eu não percebia aquela bagagem, né? Pra mim era normal, era daquele jeito e pronto. Eu pensei em me separar dele, porque nessa situação, né, eu não queria isso para os meus filhos, né? Que exemplo que ele ia dar para os filhos dele, mentindo, né, usando drogas. Então eu pensei em me separar. Eu não percebia que estava reproduzindo, trazendo aquela bagagem antiga da minha família, do meu pai e da minha mãe. Para mim, estava normal. Tristezas, decepções, uma vida caótica, consequência, Cíntia, de um erro atrás do outro, né? A gente vê aí os erros dele, os erros dela, não havia diálogo e não havia nem esperança de transformar a relação em alguma coisa saudável. Chega nesse ponto de tantos erros, de tantas consequências, que a pessoa pensa o seguinte, não tem mais jeito. Mas aí
ela recebeu um convite que mudou para sempre a história do André e da Rosiane. É importante ressaltar que um deles caminhou sozinho na direção da ajuda antes do outro. Confira o desfecho da história. Eu assisti na televisão as palestras, eu assistia várias pessoas falando, né, que mudou a vida deles, então eu decidi ir também. Eu falei, eu vou porque desse jeito eu não posso ficar. Ela me chamava, eu chamava ela de chata. Aí eu vendo a mudança nela, que acontecia com ela, o jeito dela começou a brigar menos, ela engolia mais coisas. Aí eu ficava, pô, ela tá diferente. Deve ter alguma coisa, deve estar atrás de alguém lá dentro. Aí eu comecei a ir na desconfiança, eu comecei a ir. Aí eu comecei a ir nas palestras também junto com ela, não no intuito de melhorar, mas espiar o que estava acontecendo. E isso foi me plantando uma sementinha dentro de mim. Eu falei, pô, é legal, eu posso ser diferente, ter uma chance pro nosso casamento. Eu comecei a perceber que o erro estava em mim. Porque no primeiro casamento não deu certo, no segundo também não estava dando, então eu pensei, por quê, né? O que eu tô fazendo de errado que os relacionamentos não tá dando certo? Então, eu não queria me separar. Então, eu seguia tudo que era passado, ensinado. Eu comecei a praticar, comecei a mudar. Eu era uma pessoa muito nervosa, porque eu trouxe uma bagagem do primeiro casamento. Eu era uma pessoa um pouco mais fechada. Eu brigava, eu gritava, eu era impaciente. Eu comecei a ver a mudança na Rosiane e comecei a botar em prática algumas coisas. Tinha muitas coisas que eu não concordava, né? E isso me atrapalhava bastante. Eu colocava em prática e não colocava, né? Eu colocava 1, 2 semanas, mesmo vendo o resultado, na outra semana eu cometia os mesmos erros que eu estava cometendo. Então era um pé lá e 2 cá, um pé lá e 2 cá. Realmente eu não fazia tão assíduo. Pra gente ser feliz, a gente tem casa pra fazer outra pessoa feliz. Mas eu fiz ao contrário, eu casei para ser feliz e não pensava nele. Eu queria só ser feliz, queria que ele me agradasse, queria que ele cuidasse de mim, mas eu não fazia isso com ele. Então eu comecei a fazer diferente, eu comecei a pensar em mim. O que eu posso mudar? Eu vou fazer a minha parte, eu quero ser diferente. Quando a gente brigava, a gente não dormia brigado, que era uma coisa que o Renato e a Cristiane falavam bastante, que é não dormir com a briga. Por mais que durma 2 horas da manhã, resolva o problema. A gente fazia isso. Aí quando eu comecei a colocar em prática e vi que esses aspectos estavam melhorando, não tinha todo aquele fardo, eu falei, poxa, legal, vou pôr mais coisas em prática. Aí veio o livro. Foi melhor ainda, porque eu fazendo a minha parte já estava mudando. Então, os dois indo e fazendo, cada um a sua parte, foi maravilhoso. Hoje em dia temos os problemas, mas com os auxílios, com a palestra que a gente foi colocando em prática, é totalmente diferente. Temos o problema, resolvemos, acabou. Não ficamos naquela roda gigante, volta o problema, volta o problema. Realmente a gente consegue sanar o problema e tocar a vida. Aí a gente estava se dando muito bem, né? A gente decidiu se casar. E as coisas foram melhorando pra gente. Tenho planos, eu tenho metas. Antigamente eu não tinha nada disso, eu só pensava em morrer. E hoje, graças a Deus, a gente é feliz, se entende. Discussão, às vezes sempre tem alguma coisinha ou outra, mas a gente sabe a hora certa de falar, a hora certa de ficar quieto, né? O que a gente fazia espontâneo, hoje a gente para, pensa e solta, né? Muitas verdades que a gente soltava, não estava nem aí com o sentimento do outro, se ia machucar ou não, hoje em dia a gente pondera, né? Então melhorou bastante, com certeza, depois das palestras, colocando em prática, hoje em dia temos as diferenças, temos problemas, mas a forma de tratamento é totalmente diferente. Hoje eu estou num casamento que eu sempre sonhei, que as pessoas veem e falam, todo mundo que olha pra gente, eles falam, nossa, que casamento de vocês, né? O que você faz? Porque pra mim, casamento assim não existe, né? Para as pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que eu e minha esposa Rosiane passamos, aconselho muito, 100%, 1000% a frequentarem. Sim, no começo é difícil, porque cada um tem sua particularidade, temos nossos princípios, mas assim, quando você coloca em prática, você começa a ver o primeiro resultado, você já quer fazer aquilo para sempre. Você nunca mais quer sair da palestra, você quer sempre estar lá dentro. Nós nos conhecemos há 11 anos, mas a nossa história de verdade faz 4 anos que eu sou realizada, feliz, e eu considero esse tempo de casado mesmo de 4 anos para cá. Não importa os erros, né? Porque há muitas pessoas, né, que acabam se aprofundando nos erros e não conseguem, né, sair dali. Então não importa. O que tem que acontecer é alguém parar de errar.
alguém sair, como ele até falou ali da roda gigante, né? Que fica, as pessoas entram no relacionamento, saem de relacionamento cometendo o mesmo erro, mas alguém precisa parar essa montanha-russa, sair dali de dentro e começar a fazer diferente, a começar a fazer o que é certo, né? E as coisas podem mudar, né? As pessoas podem escrever uma nova história. Eu achei muito legal isso que ela falou, que eles estão há 11 anos, né, casados, juntos, mas há 4 que eles começaram uma vida nova, né? E ela é bacana que ela falou que ela não conseguia ver os erros dela, né? Que normalmente no casal é assim, o marido aponta os erros da mulher, não consegue ver os erros dele, e a mulher aponta os erros do marido sem conseguir ver os erros dela. Na palestra, eles conseguem ver, cada um consegue enxergar o seu próprio erro, né? E consertar aquilo. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Entenda, daqui para trás, eu não consigo mudar nada. É impossível eu consertar o que eu errei lá atrás. Tem gente que faz isso, ela está parada no tempo. Não vale a pena você ficar chorando o leite derramado. Derramou, vamos limpar. É daqui para frente. Não importa a quantidade de erros que você tenha cometido. Se você colocar dentro de si, eu vou mudar a minha história. Se há outras pessoas que estão conseguindo, eu também posso. Você que está sofrendo, você sorri por fora, mas você chora por dentro. Para que você entenda melhor por que a palestra tem ajudado milhares de pessoas a salvar o casamento, veja só um trechinho do que é falado nessas palestras. Quando você sabe aos seus próprios olhos, então você sempre vai culpar alguém e vai se justificar pelas suas atitudes. Não, eu faço assim porque aí tem sempre alguém culpado, né? Você sempre se justifica. O sábio aos seus próprios olhos se justifica. Quando eu era errado e não enxergava o meu erro, era sábio aos meus olhos, eu podia te dar 10 razões muito boas porque eu agia da forma que eu agia. E a culpa nunca era minha, era sempre da Cristiane. Claro, a culpa não era minha. E eu conseguia ganhar as nossas brigas porque eu argumentava, eu convencia a Cristiane que era ela que estava errada, até pelos meus erros. Viu só? É imperdível. Nessa quinta-feira, então, o endereço está aí, Celso Garcia, 605, aqui no Brás. Por hoje a gente vai ficando por aqui, mas olha o que está preparado para você na semana que vem. Você vai saber o que é relacionamento morfina. Já ouviu falar? A medicina costuma usá-la para casos de extrema dor. E o uso contínuo da morfina causa muitos efeitos colaterais. E ainda, um bate-papo sobre o que as pessoas sentem depois de um divórcio. Quando você pensa de um jeito, quer viver de um jeito, e a pessoa quer viver o oposto de você, aí não dá certo. Como você superou isso? Descobrimos que o sentimento é igualzinho ao luto de quem perdeu algum ente querido. Algum de vocês teve algum sintoma físico depois da separação? Eu emagreci bastante. Você simplesmente não tinha vontade de comer? Sim. Você não pode perder. Até lá. Tchau. Tchau. Você já conhece a terapia do amor? Confira 10 razões para você frequentar as palestras. Se curar das feridas de relacionamentos passados. Aprender o amor inteligente. Se preparar antes de namorar. Saber escolher alguém compatível. Desbancar os mitos de relacionamentos. Reconquistar um amor perdido. Aprender a se valorizar. Restaurar um casamento em crise. Se tornar um marido ou esposa melhor. Blindar o seu relacionamento. Não perca mais tempo e venha encontrar estes e outros benefícios para a vida amorosa.
Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos.